Bom dia a todos. Cumprimento os eminentes pares, senhor Procurador Regional Eleitoral, senhor advogado, senhores presentes, servidores. Está aberta a sessão, anunciando que fica aprovada a ata da sessão plenária anterior em razão da ausência de manifestação em sentido contrário. Serão adiados o mandado de segurança com pedido liminar, contato do relator, o 1.1 PJE 06000329. Esse impetrante Carlos Avalone Júnior, impetrado é o relator da representação eleitoral 06001788, também como litisconsorte, figurando a Procuradoria Regional Eleitoral. Esse é adiado. Também adiado, em razão de pedido de vista do desembargador Rui Ramos Ribeiro, que não pôde se fazer presente a essa sessão, o 2.1 processo 34011. Nós temos um pedido de preferência com sustentação oral, que é da relatoria do Dr. Armando Biancardini Cândia. O 1.2 é o PJE 0601-384, é uma prestação de contas, um candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. O requerente é José Maria dos Santos. O relator, como dito, o Dr. Armando, que está com a palavra. Trata-se de prestação de contas de José Maria dos Santos, candidato para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Os presentes contos foram submetidos ao exame do órgão técnico deste tribunal, que emitiu o relatório preliminar para expedição de diligências, no qual apontou diversas irregularidades que ensejou sua imediata intimação. Devidamente intimado para esclarecer as irregularidades apontadas, o candidato apresentou manifestação e juntou documentos. ID 18, 39, 94, 22. Após novo exame, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas em apreço, tendo em vista o recebimento e doação de pessoa física mediante depósito em espécie, em valor que supera o limite de R$ 1.064,10, mediante forma diversa da transferência eletrônica, conforme determinada pelo artigo 22, parágrafo 1º da Resolução TSE 23553 de 2017. ID 24-19-422. Ou seja, ao que consta, foram efetuados depósitos em espécie diretamente na conta entre aspas, boca do caixa. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas. É o relatório. Senhor doutor Ronaldo, é? Isso, né? Ronaldo de Araújo Júnior, né? O senhor fala em nome do requerente José Maria dos Santos pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo relator, em nome do qual cumprimento os integrantes dessa corte, doutor representante do Ministério Público, servidores e advogados aqui presentes, bom dia. De fato, de acordo com o relatório, foram efetuados 3 depósitos na conta de campanha do candidato, certo? Um no valor de 3.500, outro de 3.500 e um de 5.000, que totalizaram o valor de R$12.000 em depósito na conta de campanha do candidato. Acontece que o parecer técnico do controle interno, o qual deu suporte ao parecer do Ministério Público Federal, eles enfatizam a irregularidade tão somente por conta da formalidade de que não houve transferência eletrônica entre contas bancárias dos doadores para a conta de campanha do candidato. Essa é a irregularidade a qual eles falam que o total de depósitos efetivados seria no valor de R$14.000 e que suplantaria 50% dos recursos financeiros arrecadados em campanha. Essa é a situação dos autos, e aí criaram uma suposta gravidade em torno dessa questão. Acontece que as circunstâncias concretas dos autos, elas não foram devidamente analisadas, tanto pela Controladoria Interna, quanto pelo parecer do Ministério Público Federal. Por que não foram analisadas as circunstâncias concretas? Pelo fato de que os doadores, os 3 doadores,
eles fizeram depósitos identificados com nome e CPF, juntaram as declarações de imposto de renda, comprovando que cada doador é vereador da Câmara Municipal de Campo Verde, ou seja, tem lastro para fazer as doações que não foram de grande monta, e por uma mera formalidade que não houve transferência de conta, estão postulando a desaprovação. Acontece que tudo isso demonstra que houve lisura, houve honestidade do candidato na comprovação da origem dos recursos. A origem dos recursos está plenamente identificada. Os doadores tinham suporte, tinha lastro financeiro para fazer essas doações. Então, isso está devidamente comprovado nos autos. Além disso, destaco que essa corte aqui, ela possui inúmeros precedentes de que o mero descumprimento a essa formalidade não enseja a desaprovação de conta quando identificados os doadores mediante os comprovantes de depósito, com nome e CPF, e não haja indício de irregularidade quanto à capacidade financeira. E isso eles demonstraram que tinha capacidade financeira para realizar. Cito apenas um precedente de Vossa Excelência, doutor Luiz Aparecido Bortoluz, que foi julgado em setembro desse ano mesmo, no recurso eleitoral 50836, abro aspas só para citar um trecho da ementa, no caso, tendo sido regularmente identificado o depositante, o doador, inclusive com indicação de seu CPF, recomenda-se a aprovação das contas com ressalvas, já que a irregularidade se deu apenas no plano formal, tendo sido possível a regular fiscalização da Justiça Eleitoral, pois não é razoável desprezar todas as informações e documentos constantes nos autos e fixar dúvidas sobre a origem da doação. Contas aprovadas com ressalva, fecho aspas. Esse é o caso dos autos, em que demonstra a boa-fé e honestidade do candidato, porque não houve omissão, dolo e má-fé que deveriam ser provados. Por fim, ressalto apenas que o artigo 23, parágrafo 4º, inciso 2, ele permite, da Lei 9.504, 97, ele permite expressamente que seja realizado depósitos em espécies na conta do candidato. E o parágrafo 4º-A, que foi incluído pela Lei 13.488, ele faz a ressalva de que desde que seja identificado o doador pelo seu CPF. É a situação dos autos também. Por essas razões, senhor presidente, havendo boa-fé e lisura do candidato na demonstração da origem de seus recursos, peço a aprovação das contas ou, ao menos, com a anotação de ressalva. Obrigado. Pois não, doutor. Nós cumprimentamos o eminente advogado e passo, então, a oitiva do senhor procurador. Obrigado, senhor presidente. Os cumprimentos a Vossa Excelência, aos outros julgadores aqui na pessoa do doutor Armando Cândia, relator do caso, ao doutor advogado aqui presente, servidores. Bom dia. Eu ouvi atentamente a sustentação e, de fato, aqui a irregularidade material que subsidia o parecer que opina pela desaprovação das contas diz exatamente respeito a essas doações que teriam sido realizadas em favor do candidato em descompasso com a modalidade de transferência eletrônica. Doutor Ronaldo, Vossa Excelência diz que foram apresentados os comprovantes de depósitos e imposto de renda dos doadores. Sim. Vossa Excelência tem o número dos IDs desses comprovantes? Excelência, na última, doutor, na última manifestação minha nos autos, deixa eu ver se eu tenho acesso aqui no meu celular. Mas Vossa Excelência mencionou expressamente nos autos. Desde o início está tudo devidamente comprovado. Comprovantes, depósitos, identificados, declarações de imposto de renda foram anexados na primeira oportunidade da prestação de contas que foram apresentadas. Eu mencionei todos os IDs na última manifestação minha.
Certo. Senhor presidente, eu vou, então, neste ensejo, eu vou manter o parecer ministerial apenas relativizando um tanto sua conclusão, no sentido de que, de fato, não foram localizados esses documentos à época do parecer. É algo que já tenho mencionado, algo que pode ocorrer, porque, enfim, são muitas análises. Alguns documentos eles podem não ser localizados, enfim, e muitas vezes também os prestadores não conseguem esclarecer de maneira suficiente a ponto de que isso venha a ser apreciado. Nada obstante, muitas vezes, quando se tem a informação e for de fácil aferição, assim o verifico. Doutor? Sim, pois não? Só, por gentileza, o ID 279522, onde consta todas essas documentações que eu mencionei aqui. 279522. Aqui são vários links. Isso, é nesses links aí na sequência, a partir do segundo ou terceiro, aí começa a aparecer o recibo. 9522. 279522. Isso. E nesses links aí, na hora que clica, eles abrem os arquivos, aí é recibo, comprovante, identificado e, na sequência, a declaração de imposto de renda. Mas aqui, por exemplo, um desses links ele diz respeito a um comprovante de R$480. Não é exatamente em relação a essa... Não é objeto. Que aí tem vários, igual o doutor mencionou. Acho que é 3.500 e 3.500 e o outro de 5.000. É 2 de 3.500 e um de 5.000. Dá 7, 12. 12 mil, isso. Houve um erro na... Então, mas não é 3.500, 3.500 e 5.000. Não é esse. Não é. 12. Que é objeto de questionamento. Senhor presidente, sem prejuízo de que isso venha a ser, inclusive, identificado, certamente o será pelo 13.500. Adiar? Não, esse tem... Doação efetuada por Francisco Silva Pereira Cruz, é esse? Esse é um deles. Eu não sei. É o último dia da... SP Cruz. Certo. Pela em cima, é esse, né? Gilberto, presidente, seu pedidista, ele fica vinculado ou... Fica vinculado, mas não tem problema. Já está vinculado. Já está vinculado. Mas eu pergunto, o senhor tem pronunciamento sobre essa questão também? Então, excelente. Então, sem prejuízo, né? Apenas consignando que isso sim pode ser há um lapso na análise das provas dos autos. Algo que não foi identificado nem pela CCIA nem pelo Ministério Público é que mantém sua conclusão pela desaprovação, sem prejuízo de que, uma vez comprovado essas origens dessas doações, há sim razoabilidade de se compreender que não haveria propriamente uma irregularidade material, mas sim uma irregularidade formal, a ponto de que pudessem as contas ser aprovadas com as ressalvas. Então, senhor presidente, mantendo a conclusão pela desaprovação, apenas faço essas ressalvas também de informações, exatamente. Muito obrigado. Retorno, então, a palavra ao eminente relator. Eminentes pares,
Conforme relatado, o cunho dos autos de prestação de contas e campanha eleitoral de candidato a deputado estadual na eleição de 2018. Inicialmente, como destacar, que a obrigação de prestar contas possibilita à Justiça Eleitoral controlar a legitimidade da arrecadação e dos gastos de valores pecuniários durante a campanha, visando resguardar a moralidade e a probidade administrativa, além de assegurar a transparência e a legitimidade das eleições. Portanto, no caso em exame, cumpre-me verificar se as falhas apontadas são com o dom de comprometer a regularidade da prestação de contas hora examinada. Conforme se depreende dos autos, após a análise dos documentos apresentados pelo prestador de contas, no primeiro instante, a unidade técnica e a douta Procuradoria Eleitoral manifestaram-se pela desaprovação das contas em razão de doações financeiras recebidas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, no valor total de R$ 14 mil. A resolução TSE 2353 é claro estabelecer que as doações de valores iguais ou superiores a R$ 1.064,10 devem ser realizadas por meio de transferência eletrônica. Se não, vejamos o artigo 22, eu cito o artigo 22, menciono o parágrafo 1º, que diz: as doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064 só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário. Em resposta, o candidato alega que, muito embora conste dos comprovantes de depósito a menção depósito em espécie, que foi o que ocorreu, que foi no caixa, na realidade, esses encontros com a identificação dos nomes do doador e do CPF. Isto é, foram doações devidamente identificadas e cujos valores doados estão dentro da capacidade financeira de cada doador, conforme a demonstração dos impostos de renda. Contudo, embora o candidato tenha apresentado justificativa, não trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório que evidencie a exata origem das doações recebidas. Isso é preciso apontar, cabendo somente a ele o ônus de comprovar que a origem informada no depósito identificado corresponde à realidade, o que de pronto não se verificou. Aí eu menciono, inclusive, a petição acostada que o doutor advogado falou da tribuna. Em petição acostada ao SIC-ID 25.10572, o patrono do requerente reitera que for explicitada a origem da individualização de imposto de renda dos supostos doadores, que apontam a capacidade desses supostos doadores. Capacidade. Eu não estou discutindo capacidade do doador. Estamos discutindo a origem desses votos, desses recursos. Porém, tais não são suficientes para comprovar, conforme acima narrado, a exata origem das doações que vai de encontro à norma legal. Portanto, no caso em tela, não há como fazer crer que a presente irregularidade não comprometeu a lisura e fiscalização das contas da campanha do candidato pelo fato de o depósito ter sido feito com identificação do CPF do doador, pois em nada atenua a irregularidade apontada, pois conforme já reiteradamente afirmado por esta corte, eu cito inclusive precedente do desembargador Pedro Sakamoto, o dinheiro em espécie pode ter qualquer procedência, frustrando o objetivo da norma em apreço, que é justamente evitar a utilização de interposta pessoa para dissimular a origem dos recursos doados. Considerar erro formal todo o depósito de desacordo com o dispositivo referido somente porque há identificação do nome do CPF seria consentir com a infração ou até mesmo com possível dissimulação, sem qualquer consequência à conduta do candidato infrator. Além do mais, observe que o valor total da soma das 3 doações recebidas de forma distinta da exigida pela resolução representa 36,54%, né, do total dos recursos arrecadados pelo candidato. R$ 38.304,50, o que demonstra ainda mais a gravidade referida à irregularidade, ensejando de pronto a sua desaprovação. Nesse ponto, eu cito precedentes da Corte, uma de relatoria do Dr. Antônio Peleja, que diz que as doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064 só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário. Situação não observada nas contas de exames, irregularidade grave que compromete a integralidade. Cito também precedente das eleições de 2018, também do Dr. Peleja, que diz: doações financeiras acima de realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica, valores expressivos, prestadores desincumbiu-se do ônus de comprovar a origem dos recursos doados e impossibilidade de aplicação do princípio da razoabilidade, gravidade, regularidade, retira a credibilidade e transferência das contas. Assim, a existência de irregularidade grave afasta, por consequência, sua aprovação, pois frustra a fiscalização e impede que os órgãos competentes verifiquem a licitude da movimentação dos recursos de campanha utilizados pelo candidato. Ademais, o montante alcança, sim, percentual significativo no contexto geral, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas de maneira geral à sua desaprovação. Reitero
que os documentos trazidos, eles comprovam uma suposta capacidade, mas não apontam a origem desses valores depositados em espécie. Infelizmente, podemos dizer assim. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas do candidato José Maria dos Santos relativas às eleições de 2018. É como voto, senhores Vossas Excelências. Então, vota desembargador Sebastião Barbosa Farias. Peço vênia ao doutor relator e aos demais que ainda não votaram. Vou pedir vista só para analisar essa questão posta pelo advogado da tribuna. Alguém dos senhores já quer adiantar voto ou aguardam? Então fica a conclusão adiada em razão do pedido de vista do primeiro vogal, desembargador Sebastião Barbosa Farias. Doutor Armando, hoje é o vosso dia, né? Armando's Day. Vamos lá. Vai marcar, né? O registro, né? Doutor Armando, hoje vamos usar toda a sua capacidade, Armando. 1.3 PJE 0601-395, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente, Emanuel Mussa Amui Pinheiro. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Trata de prestação de contas de Emanuel Mussa Amui Pinheiro, suplente ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. O órgão técnico desse tribunal, no relatório preliminar para a expedição de diligência, detectou várias irregularidades na presente prestação de contas que ensejaram sua imediata intimação. Devidamente intimado para esclarecer as irregularidades apontadas, o candidato apresentou manifestação, conforme ID 843222. Ato seguinte, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas em razão de diversas irregularidades remanescentes. Em nova manifestação, o candidato peticionou, através do ID, requerendo dilação de prazo para que se pudesse justificar apontamentos contados pela unidade técnica. Requereu ainda que se dê ciência ao ilustre membro do parquê, de modo a manifestar sua aquiescência ou não quanto ao que requerido. A Procuradoria Eleitoral, em bem elaborado parecer, de D13.122, manifestou pelo indeferimento do pedido de dilação de prazo, consignando preliminarmente a preclusão de eventuais documentos apresentados extemporaneamente. Quanto ao mérito, opinou pela desaprovação das contas face à gravidade das irregularidades indicadas. É o relatório. Senhor procurador? Senhor presidente, eu mantenho o parecer, apenas aqui, neste parecer, houve uma discussão preliminar no que diz respeito à preclusão da juntada de novos documentos. Essa foi uma discussão que até recorrente, logo no início do trâmite desses julgamentos de contas, porque era algo que se verificava que muitas vezes, após os pareceres do órgão técnico e muitas vezes do Ministério Público também, os candidatos vinham e traziam novos esclarecimentos, documentos, enfim. E uma das teses que o parecer sustenta é exatamente a preclusão dessa juntada, posto que no artigo 72, parágrafo 1º da resolução 23.553, ela é expressa a dizer que as diligências devem ser cumpridas no prazo de 3 dias, sob pena de preclusão. Sob pena de preclusão. Então, o que ocorre aqui, no caso dos autos? Após o parecer do órgão técnico, escoado o seu prazo, foi trazido aos autos, em verdade, um pedido de reanálise. Não foi nem propriamente juntada de documentos, mas, de todo modo, se levantou essa preliminar, porque se seria o caso de conhecer desses documentos, aí o Ministério Público entende que seria necessário reenviar ao órgão técnico para que ele possa complementar o parecer inicial e, posteriormente, encaminhar novamente ao Ministério Público, para o Ministério Público também, para que também possa complementar seu parecer inicial. E aí sim nós teríamos que praticamente reabrir a marcha processual da prestação de contas ao arrepio da norma expressa que diz que é precluso essa juntada. Então, apenas esse o ponto em que se consignou
pelo pedido de conhecimento desses documentos em razão da preclusão. Quanto ao mais no mérito, ratifico o parecer no sentido da desaprovação das contas, apenas aqui fazendo o adendo de que, uma vez não envolvidos recursos públicos, em que pese tenha havido irregularidades materiais de 35.404, equivalente a 14,95% dos recursos, que, não havendo mais qualquer providência na seara eleitoral a ser tomada, requeiro que seja dispensada a remessa de cópias a esta Procuradoria Regional. É esse o parecer, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, passa então a palavra ao senhor relator. Eminentes pares, preliminar de preclusão de juntar de novos documentos. A douta Procuradoria, em seu parecer, suscitou preliminar de preclusão de juntar novos documentos, ante o pedido expresso feito pelo candidato, postulando pelo deferimento de prazo hábil para retificar as informações prestadas à prestação de contas de modo a sanar as irregularidades apontadas. Verifica que a prestação de contas seguiu regular trâmite e, após superar as oportunidades legais para saneamento das falhas observadas sem qualquer manifestação do candidato, a unidade técnica lançou parecer conclusivo pela sua desaprovação. Insta a salientar que, após a emissão de parecer conclusivo, o candidato peticionou, solicitando dilação de prazo sem efetivamente apresentar qualquer documentação nem mesmo as contas retificadoras, pedindo somente o prazo. Nesse sentido, observe que em momento algum foram desrespeitados os princípios da ampla defesa do candidato. Ao contrário, sendo que se observa foi justamente o respeito aos prazos e normas dessa justiça especializada, que não pode e não deve ser complacente com esse tipo de prática por parte dos candidatos que, no intuito de respeitar o razoável prazo do processo, requer dilação de prazo para juntar de peças a todo e qualquer momento nos autos, causando embaraço e tumultuando esta justiça especializada. Por fim, destaque que a jurisprudência dessa Corte Regional está sedimentada no sentido de inadmissão de documentos apresentados após a emissão do parecer conclusivo, quando este não traz novas irregularidades até então não mencionadas. E aí eu colaciono a resto de lá do doutor Antônio Peleja também, que é bem quanto mais permitir juntar documentos que o partido, o candidato já possuía à época, não juntou sem justificativa adequada. Ele fundamenta bem esse voto dele de 30 de setembro de 2019. No mesmo sentido, é o entendimento do Colégio do Tribunal Superior Eleitoral, no agravo regimental em prestação de contas 13.1455, de relatoria da ministra Rosa Weber, datada de 20 de fevereiro de 2018. Isto porque as diligências devem ser cumpridas pelo candidato e partidos políticos no prazo de 3 dias contados da intimação, sob pena de preclusão. Artigo 71, Resolução TSE 23553. Assim sendo, entendo ter razão do outro parquet e vejo que resta constatada a preclusão para juntar novos documentos. É como voto preliminar. Vota desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. De acordo. Doutor Luiz Bortolucci. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. De acordo. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Doutor Bruno de Oliveira. Com o relator. Retorno, então, para mérito, né, Danilo? Conforme já relatado, após a análise dos documentos apresentados pelo prestador de contas, a unidade técnica manifestou-se pela desaprovação com base na identificação das seguintes improbidades e irregularidades. E aí eu faço a transcrição integral dessas irregularidades, poupando um pouco sobre isso, fala: houve descumprimento quanto à entrega de relatórios financeiros, foram identificadas omissões relativas à despesa constante de prestação de contas, os recursos estimados em dias não foram detalhados adequadamente, consta registrado na presente prestação de contas doações de serviço voluntário de assessoria jurídica de campanha, que foram lançados como atividade de militância e mobilização de rua, consta registrado na presente prestação de contas descrições genéricas de serviços doados, foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial da entrega de prestação de contas, foram selecionados gastos eleitorais pagos com outros recursos, detectados gastos eleitorais realizados em data anterior, foi analisado o lançamento de documentos apresentados à prestação de contas e verificou-se que despesa com combustível no montante de R$ 3.800, porém no sistema há 12 registros de cessão de veículos de pessoa física. Foram identificados grandes discrepâncias tocante ao valor de pagamentos feitos a colaboradores de militância, entre R$ 500 e R$ 5.000. Consta registrado também em prestação de contas inscrições genéricas para as pessoas contratadas para atividade de militância. Foi registrado despesa com serviço de buffet para a compra de 108 refeições. Foram registradas despesas com serviço de buffet de uma fornecedora chamada Elaine Márcia. Do exposto solicita esclarecimentos, não foi esclarecido. Foi registrado gasto com despesa com posicionamento de conteúdo pelo Facebook. Então, de início, observe as irregularidades relacionadas ao item 1.1, 3.2, 3.3, 3.4,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, dispostos na tabela acima, apesar de configurarem um vício na presente prestação de contas, são reconhecidos pela doutrina jurisprudente como falhas de natureza formal e de pouca gravidade, principalmente quando analisada isoladamente. Somado a isso, nunca é demais enfatizar que, devidamente intimada, nenhuma retificação juntada de documento foi apresentada sobre os apontamentos indicados no parecer da unidade técnica, restando somente alegações injustificadas. A mesma sorte não lhe cabe afirmar em relação às demais irregularidades. Esta sim de natureza grave, itens 2.1, 3.1 e 4.1, que merecem análise pormenorizada ao saber se possui o condão de macular a transparência, rigidez e confiabilidade das contas apresentadas. A priori, verifica que a campanha do candidato recebeu recurso no valor total de R$ 236.800. Destaco ainda, como bem ressaltou o parquê, que o requerente foi provocado por essa justiça especializada, porém, em sua manifestação, deixou de sanar todas as falhas apontadas com especial importância ao esclarecimento dos gastos emanados de sua campanha. A primeira irregularidade grave tratada é contida no 4.1, que indica que foram encontrados gastos eleitorais pagos com, abre aspas, outros recursos, com ausência de documentos comprobatórios dos referidos gastos, no valor total de R$ 23.300. A ausência da prestação dos documentos idôneos para a comprovação de pagamentos efetuados é uma irregularidade de gravidade reconhecida, que fere a transparência e confiabilidade que devem reger a contabilidade eleitoral, especialmente quando o valor irregular prefaz o montante significativo de R$ 23.300. Já o item 2.1 indica que foram identificadas omissões relativas à despesa constante da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de despesas. Observe que o prestador fora devidamente intimado para apresentar as notas fiscais e prestar os esclarecimentos necessários quanto aos recursos expendidos para o seu pagamento. No entanto, limitou-se a informar que tal inconsistência foi sanada no tempo oportuno, restando inalterada a conclusão quanto à omissão de despesas, se não vejamos trecho do parecer da CCIA. Logo, as notas fiscais acima descritas estão pendentes de regularização, veja que o candidato não informou, comprovou como as mesmas foram quitadas. Sobre esse item, é importante destacar que a divergência entre informações constantes de prestação de contas e aquelas apuradas pela circularização, notadamente em razão da omissão de despesas, é irregularidade grave, que macula as contas e prejudica a análise pela Justiça Eleitoral, atraindo a incidência de utilização de recursos de origem não identificada e, por conseguinte, o recolhimento ao Tesouro Nacional nos exatos termos do artigo 34 e 56 da Resolução 23553. Isso porque a ausência de receitas tramitada na conta bancária do prestador para custear o pagamento desses gastos atrai reconhecimento de tais valores como recurso de origem não identificada e, por conseguinte, a necessidade de devolução ao erário público. Eu cito precedentes do Dr. Luiz Aparecido Bertolucci, cito também precedente do Belém do Pará, de José Maria Teixeira do Rosário, onde tiver omissão, despesa e irregularidade grave ensejadora de aprovação de contas. No mais, vejo que ainda há outra irregularidade grave com reflexos financeiros, contido no item 3.1, que informa o recebimento de doações estimáveis em dinheiro sem necessário suporte documentação comprobatório. Sobre esse item, observo que se trata de duas doações que fazem um montante total de R$ 9.500, que representa 4,1% da movimentação da presente campanha. Assim, entendo que o conjunto de irregularidades detectada compromete a regularidade das contas, uma vez que atenta contra a transparência que deve reger a prestação de contas de campanha. Pesa ainda o fato do candidato, mais uma vez, reitero, devidamente intimado, não ter apresentado qualquer documento solicitado ou mesmo prestação de contas retificadora, mostrando, sim, total descaso com a Justiça Eleitoral por conseguinte com o eleitorado. E na mesma linha do outro presidente do Ministério Público, entendo não ser passiva a aplicação de ressalvas às condutas aqui indicadas, vez que soma de todas as irregularidades faz um total de 14,95% dos recursos manejados. Né? Aí eu até cito o parecer, mais precisamente na página 6, onde ele fala: deixe de atender a maior parte das diligências do órgão técnico. Desse modo, vejo ser inaplicável o princípio da proporcionalidade e razoabilidade no presente julgado em completa sintonia. Mais uma vez apresento jurisprudência destacada do Dr. Jacques Coleto Coutinho, Dr. José Dantas também lá de Sergipe, e também do ministro Jorge Mussi, que julgou em 7 de novembro o RESP, na aplicação dos princípios da proporcionalidade e da proporcionalidade no processo contra as condições a 3 requisitos: falha que me compromete a rigidez do processo, percentual irrelevante de valores irregulares em relação ao total da campanha, ausência de má-fé da parte, precedentes. Então, constatar a existência de irregularidades insanáveis e inúmeras improbidades, que no seu conjunto comprometem a regularidade e confiabilidade das contas, e tendo em vista que obstam a ação fiscalizatória da Justiça Eleitoral representa um valor expressivo frente ao valor total da campanha, 14,95%, outra alternativa não nos resta senão desaprová-las. Com essas considerações, considerando o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas de campanha do candidato Manuel Mussi. Determino o recolhimento do Tesouro Nacional do valor de R$
R$ 1,64 por força do artigo 34, no prazo de 5 dias após o trânsito julgado, sob pena de remessa, né? Nesse caso, até eu tenho que aderir ao parecer, né? Nesse caso, emitiremos, sob pena de remessa, a Advocacia Geral da União nesse ponto dos dois. Mas o restante, eu acompanho aí no manifesto, o meu voto como parecer do Ministério Público. É como voto, senhor desembargador. Desembargador Sebastião Barbosa. Acompanho. Doutor Luiz Bortolucci. Correlator. Doutor Sebastião Monteiro. Correlator. Doutor Fábio Henrique. Correlator. Doutor Bruno. Correlator, senhor presidente. Então, o resultado do tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério Público Eleitoral para efeito de indeferir a juntada de novos documentos pelo requerente. No mérito, também por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 1.4. PJE 0601-113, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição 2018. Requerente Sérgio Roberto da Luz, relator Dr. Armando Biarcandini, com a palavra. Eminentes pares, também nesse ponto aqui, trago mais uma prestação de contas, agora do candidato Sérgio Roberto da Luz, a candidata a deputado estadual nas eleições de 2018, com fulcro na resolução do TSE. Ao presente, quando foram submetidos ao exame do órgão técnico desse tribunal, que emitiu o relatório preliminar pela expedição de diligência, no qual apontou diversos irregularidades que desejaram sua imediata intimação. Imediatamente intimaram para esclarecer, o candidato quedou-se inerte. Após novo exame, o coordenador de controle interno emitiu parecer conclusivo pela desaprovação, bem como pelo recolhimento do valor de R$ 3.900. Em bem elaborado parecer, a doutora Procuradoria opinou pela desaprovação das contas face à gravidade das irregularidades, assim como opinou pelo recolhimento da quantia de R$ 1.351,50 aos cofres do Tesouro Nacional. É o relatório. Vereador? Presidente, aqui mais uma vez ratifico o parecer escrito, apenas com o adendo da desnecessidade de remessa de cópias, por não haver mais providência na seara eleitoral a ser tomada frente ao candidato requerente. Eu parecer. Muito obrigado. Retorna a palavra, senhor relator. Eminentes pares, para poupá-los um pouco mais, eu vou me ater mais ao que foi apresentado, que diz respeito à regularidade, unidade técnica desse tribunal indicou 3 irregularidades. A ausência de apresentação de nota fiscal ou documento equivalente que comprova a regularidade do gasto eleitoral com material impresso de campanha no valor de R$ 2.600, quitado com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Inconsistência relativa à despesa com aquisição de combustível no valor total de R$ 1.300, paga com recurso do FEFS, já que não consta contabilidade de registro de cessão ou locação de veículos ou carro de som. Omissão de despesa de combustível no valor de R$ 51. Conforme bem indicado pelo procurador, doutor procurador, a regularidade do item A não prospera, considerando que foi localizada a nota fiscal eletrônica na Divalgal Candy, que trouxe aos autos o fim do parecer ministerial. Sendo assim, mesmo que não tenha sido apresentada pelo candidato, traz documento idôneo para comprovar a regularidade do gasto eleitoral, por tal razão a regularidade deve ser afastada. Contudo, não tem a mesma sorte as regularidades restantes. DPROM ressalta que a candidatura teve uma movimentação financeira no importe de R$ 6.113, dos quais 6.000 são provenientes do recurso público do Fundo Especial. Nesta esteira, o item B trata de ausência de comprovação de destinação de R$ 1.300, pagos com recurso do FEFS, para aquisição de combustível. Veja que não há nos autos registro de cessão ou locação de veículos ou carro de som. Ainda como novamente bem apontado pela doutora Procuradoria, ao tempo do requerimento do registro de candidatura, o candidato não declarou possuir veículo, razão pela qual a presente regularidade resta incomprovada. Somente essa quantia representa 21,6% dos recursos e 21,26% do total arrecadado da campanha. E sendo o verbo proveniente de recursos públicos, é regularidade com gravidade reconhecida, para por si só ensejar o juízo de reprovação de contas. Ressalta que o candidato que recebe recursos públicos tem a obrigação de prestar as contas adequadamente por ser merecedor de aprovação, ainda que com ressalvas, considerando que não há razoabilidade em receber verba pública e não prestar contas. Cito o precedente do Tribunal Regional do Sergipe, né? E aqui também mais um precedente do Dr. Antônio Peleja Peloso, que diz sobre a comprovação de despesas mantidas como recurso do FEFS. Ante o exposto, vejo que não há comprovação dos gastos eleitorais realizados com recurso público e campanha impede a verificação dos valores utilizados, assim como transfere caráter de inconfiabilidade à prestação de contas. Por fim, a regularidade presente no item C indica que foram identificadas omissões relativas às despesas constantes de prestação de contas em exame, aquelas constantes de base de justiça eleitoral obtidas mediante circularização. Omissão de despesas. A nota indicada refere-se a gasto com combustível no valor de R$ 51,00. E ainda que de valor diminuto, é irregularidade grave, que macula as contas e prejudica a análise da justiça eleitoral, atraindo a incidência de utilização de recursos de origem não identificada e, por conseguinte, o recolhimento do Tesouro Nacional nos exatos termos. Isso porque a ausência de receitas tramitadas nas contas bancárias do prestador
para custear o pagamento desses gastos, atrai reconhecimento de tais valores como recurso de origem não identificada, e por conseguinte a necessidade de devolução do erário. Nesse mesmo sentido, cito mais um precedente aqui, agora da lavra do Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Nesse sentido, para destacar que a falsa lançamento da contabilidade revela a intenção do candidato em não se submeter ao controle efetivo da Justiça Eleitoral, porquanto deixa de demonstrar a origem e o destino exato, dados os valores arrecadados e utilizados, impondo-se em vista disso a conclusão de que sua campanha se desenvolveu regularmente. Ademais, o montante proveniente da soma de todas as irregularidades tem um percentual contexto geral de 21,2%, comprometendo assim a confiabilidade e a transparência de maneira a gerar sua desaprovação. Portanto, a existência de irregularidades insanáveis compromete a regularidade das contas e afasta, por consequência, sua aprovação com base nos princípios da razoabilidade proporcionada, além de obstar a ação fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Com essas considerações, consonantes com o parecer ministerial, julgo desaprovada as contas de campanha do candidato Sérgio Roberto da Luz relativas à eleição de 2018. Determina ainda recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.351,50, referentes ao gasto regulares efetuados com recursos públicos. Item B, 1.300, bem como omissão de despesa constatada no item C, 51,50, por força do artigo 34 da resolução TSE, no prazo de 5 dias, após o trânsito julgado, sob pena de remessa de cópias utilizadas dos autos da representação estadual da Advocacia Geral da União para fins de cobrança. Por fim, com fundamento do artigo 85 da resolução TSE, determina a remessa de cópias, né? A da Procuradoria, nessa parte eu estou ratificando o voto, né? Em relação ao como voto, Vossa Excelência. Estou retificando nessa parte o voto que estava já... Para algum voto no sentido contrário? Então, o tribunal, consonância com parecer, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O último da pauta, 2.2, processo 43725, é um recurso criminal em ação penal, descumprimento da proibição de fornecimento de transporte ou refeições a eleitores. Transporte irregular de eleitores, Porto Alegre do Norte, 28ª Zona Eleitoral. Quem recorre é o Ministério Público Eleitoral. O recorrido é Edson Carlos Gomes de Freitas. Relatoria do Dr. Armando Mercadino, com a palavra. Só abrir um relatório aqui, senhor. Hoje eu estou apanhando de liberar os votos aqui. Já estou... Cuide de recurso de apelação criminal eleitoral, interposto pelo Ministério Público Eleitoral, contra a sentença proferida pelo juízo da 28ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que julgou improcedente a pretensão punitiva manifestada na denúncia e absolveu o réu Edson Carlos Gomes de Freitas contra a prática da conduta de transporte irregular de eleitores, narrado na denúncia. A denúncia devidamente recebida em 28 de janeiro de 2013 narrou que no dia 7 de outubro de 2012, o réu Edson Carlos Gomes de Freitas teria transportado eleitores ilegalmente com a finalidade de obter voto. Disse que, para a prática criminosa, o réu teria utilizado o veículo Fiat Palio, cor preta, placas AGU 3944, para transportar eleitores para locais de votação na cidade de Porto Alegre do Norte, entre os quais aquela instalada na Escola 13 de Maio, oportunidade em que, após denúncias de que o réu teria transportado 2 mulheres e um homem, uma guarnição da Polícia Militar abordou o réu por volta das 15 horas e 30 minutos, quando seu veículo estava estacionado em frente à Escola 13 de Maio. Os eleitores que supostamente teriam sido transportados não foram localizados ou identificados pelos policiais responsáveis pela abordagem, nem pelas testemunhas. A denúncia termina afirmando que, por ser irmão do então candidato a prefeito Emival Gomes de Freitas, estaria evidenciada a finalidade do réu em interferir no livre exercício do direito de voto e, portanto, estaria configurada a prática ilícita descrita pelo artigo 11, inciso 3º da Lei 6.091 de 74. O réu, em sua defesa, informou que não transportou qualquer eleitores para locais de votação na cidade de Porto Alegre do Norte, informando que, na ocasião, era o responsável pela organização e credenciamento dos fiscais delegados da coligação Desenvolvimento com Participação Popular, e que havia chegado à Escola 13 de Maio, local onde se deu a sua detenção, por volta das 15 horas, acompanhado do delegado de votação da coligação, Sr. Valdir Viana da Mata, para seus afazeres como representantes da referida coligação. A juíza que presidia o feito suscitou exceção de suspeição por ter sido a autoridade que deu voz de prisão ao réu na data dos fatos, sendo a exceção rejeitada para a Corte Eleitoral, folha 104 e 109. Na audiência de instrução foram ouvidas 3 testemunhas arroladas pelo órgão da acusação e 2 arroladas pela defesa, e o réu foi devidamente interrogado. As partes apresentaram alegações finais, cada qual ressaltando o motivo que lhe convinha para influir no julgamento da demanda. Em 26 de janeiro de 2015, o juiz da 28ª Zona Eleitoral lançou a sentença aos autos, anotando a ausência de elementos firmes a demonstrar que o réu realmente tenha transportado eleitores,
a corroboração da prova testemunhal contra a versão narrada pelo réu de que chegou à escola 13 de maio, em companhia de um delegado da coligação que representava, e, por fim, a ausência dos elementos a demonstrar prática dolosa do réu, com o fim específico de agir para obter vantagem eleitoral ou aliciar eleitores, culminando com a sua absolvição. O Ministério Público Eleitoral, inconformado com a sentença absolutória, interpôs recurso de apelação criminal, afirmando que os depoimentos e testemunhas prestados em sede policial comprovaram que o réu transportou o eleitor por mais de uma oportunidade. Ressaltou que o réu é irmão do então candidato a prefeito e, portanto, o fato de ter transportado eleitores até o ponto de votação demonstra inequivocamente sua intenção de fraudar o livre exercício do voto. Afirma que os depoimentos e testemunhas complementam-se. E como não foi descartada em nenhum momento a hipótese de transporte de eleitores, apontado que, se o recorrido só deu carona para a pessoa de Valdir, quem seriam as outras duas mulheres mencionadas pelos testemunhos coeligidos? Por fim, afirmou que a falta de identificação dos eleitores não serve como argumento suficiente a justificar a absolvição, por conta dos testemunhos apontados para ele, transportou eleitores pedindo a reforma do julgado e a condenação do réu nas penas do artigo 11, inciso 3º da Lei 6.091. Instaram a se manifestar, a Procuradoria Geral Eleitoral opinou pelo provimento do recurso. É o relatório. Senhor Procurador? Senhor presidente, tendo em vista a análise probatória que há de ser feita, eu vou ratificar o parecer escrito, inclusive em deferência à minha antecessora, a doutora Cristina, que fez essa análise e manifestou pelo provimento do recurso. Muito obrigado. Então, retorno a palavra, senhor relator. Voto. Trata-se de recurso de apelação criminal eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juiz da 28ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a petição punitiva manifestada na denúncia e, com fundamento no artigo 386, inciso 3º do CPP, absolveu o réu Edson Carlos Gomes de Freitas contra a prática de conduta de transporte irregular de eleitores no dia das eleições municipais do ano 2012. A narrativa fática constante da peça acusatória, reafirmada no recurso de apelação criminal, apontou que, para a prática criminosa, o réu, irmão do então candidato a prefeito, senhor Emival Gomes de Freitas, teria utilizado veículo particular para fazer o transporte de eleitores até os locais de votação na cidade de Porto Alegre do Norte, entre as quais aquele instalado na escola 13 de maio. Segundo se depreende a peça acusatória do respectivo caderno investigativo, a senhora Eusadir Pereira da Silva, delegada da coligação Frente Progressiva, O Futuro Começa Agora, e cunhada do então candidato a vice-prefeito, senhor Adriano Barreu Abreu, acionou o funcionário da Justiça Eleitoral afirmando que o réu estaria fazendo o transporte ilegal de eleitores, pois teria sido visto por mais de uma vez deixando os eleitores na proximidade da escola 13 de maio e se dirigindo até o interior do colégio com essas pessoas. Disse o representante da Justiça Eleitoral que, instantes antes, o réu teria estacionado o carro em frente ao local de votação e do carro, haviam descido duas mulheres e um homem, não identificados, mas que todos teriam se dirigido ao local de votação. Diante da denúncia, policiais militares abordaram o réu no momento que estava deixando o colégio e, tendo o caso sido levado ao conhecimento da magistrada Luciene Kelly Marciano, doutor juiz da 28ª Zona Eleitoral, esta deu voz de prisão em flagrante ao réu, ordenando a adoção das providências lógicas necessárias à formalização do flagrante. Destaca-se que no momento da prisão o réu estava sozinho, não tendo sido realizadas diligências para identificar os tais, abre aspas, eleitores que teriam sido por ele transportados. E mesmo após a investigação policial e instrução processual, a identidade de tais eleitores transportados continua ignorada. Segundo o recorrente, as provas colhidas no inquérito policial e testemunhos de juízo, aliados ao fato de que o réu é irmão do então candidato a prefeito Emival de Freitas, bastam para evidenciar que o réu praticou o transporte ilegal de eleitores, bem como a sua vontade consistente em interferir no livre exercício do direito do voto. Por sua vez, a juíza da 28ª Zona Eleitoral, doutora Luciene Kelly Marciano, ressalta-se, a mesma que ordenou a prisão em flagrante do réu no dia das eleições, não entendeu conforme o Ministério Público Eleitoral, julgando improcedente a ação penal proposta e inocentando o réu por sua conduta não constituir infração penal. É que ao valorizar a prova produzida, tanto aquela constante do caderno investigatório quanto em juízo, a magistrada verificou incongruências e contradições de depoimentos testemunhais, em que se arvora a acusação e, por outro lado, constatou que a versão dos fatos narrados pelo réu, tanto na fase inquisitória quanto na processual, foi corroborada por testemunhos e documentos e, por isso, não havia nos autos provas da prática ilícita narrada pelo recorrente. E, concomitantemente, a defesa produziu provas de que a conduta aplicada pelo réu não constituía infração penalmente relevante. Em seu recurso, o Ministério Público Eleitoral tenta reforçar o entendimento que as testemunhas foram firmes o suficiente para evidenciar que o réu cometeu crime de transporte ilegal de eleitores, que apesar de pequenas diferenças nos depoimentos tomados na fase policial e processual, não se verificou
contradição suficiente a incriminar sua validade. Para o parquê, o simples fato de testemunhas afirmarem na fase inquisitorial que o réu chegou ao local acompanhado por eleitores, 2 mulheres e um homem, e que todos adentraram o colégio, onde funcionavam as sessões eleitorais, é prova de que o réu recorrido queria certificar o exercício do direito de voto daqueles que transportou, e, portanto, seria o bastante para a sua condenação. Ademais, o requerente afirmou que o acusado limitou-se a tão somente negar os fatos, sem esclarecer quem seriam as outras pessoas que transportou, além do testemunhal de Valdir Viana, cuja versão deve ser vista com a mais restritiva reserva em face à sua direta ligação com a pessoa do recorrido. E emendou. Frente ao cenário constituído pelas provas dos atos, é irrefutável que o recorrido praticou o delito em comento, sendo inadmissível pretender que a sua palavra isolada, em dissonância aos demais elementos de convicção, sobrepõe os seus depoimentos firmes e coerentes às testemunhas. A pedra de toque da questão é saber se as provas constantes dos autos são suficientes ou não para a formação de culpa do réu contra o crime de transporte ilegal de eleitores, descrito no artigo 11 da Lei 6.091/74, sendo a sua correta valoração da prova o nogórdio a ser desatado. Antes de prosseguir, porém, é necessário lembrar que para a configuração do crime de transporte ilegal de eleitores, tipificado no artigo 11, é necessário o concurso dos seguintes elementos. Eu cito os elementos: fornecimento de transporte gratuito, não incidência das exceções previstas no artigo 5º da Lei 6.091, esteja evidenciado o fim específico de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto. Então, para a condenação do acusado no caso em exame, é necessário que as provas dos autos demonstrem de forma segura e isenta de dúvidas que este tenha, número 1, transportado gratuitamente eleitores. Número 2, que os eleitores não sejam pessoas de sua intimidade familiar que, pela proximidade, justificassem o transporte ao local da votação. Número 3, que tenha havido a vontade explícita em fraudar o pleito com a intenção de cooptar o voto dos transportados, seja mediante pedido explícito ou com a tentativa de vincular o transporte ao voto em determinado candidato, ou mesmo mediante a exposição dos transportados à maciça propaganda eleitoral. Após analisar pormenorizadamente os autos e verificar cada uma das provas trazidas do conhecimento judicial, não tenho dúvidas em afirmar que o conjunto probatório não ampara a pretensão recursal do Ministério Público Eleitoral, estando a sentença em consonância com o que restou demonstrado pelas provas e teses jurídicas dominantes nas cortes eleitorais. Aquilo que o requerente agita como prova irrefutável do que o réu cometeu, o crime de transporte ilegal de eleitores e comprovação da vontade dolosa em fraudar a vontade do eleitor, não passam nem disso a depender de outros elementos para se alcançar a segurança de uma prova. Em que pese na fase constitucional as testemunhas haver afirmado que presenciaram por mais de uma vez o acusado fazendo o transporte de eleitores e que, momentos antes da prisão, teriam descido do veículo juntamente com o réu 2 mulheres e um homem, supostamente eleitores daquela local de votação, é certo que tais fatos, ainda que fossem suficientes a caracterizar crime, não se confirmar na instituição processual sob crivo contraditório. O policial militar Edmar Luiz Santos, que efetuou a prisão do réu na eleição, afirmou no auto de prisão em flagrante que estava com a juíza eleitoral quando esta recebeu uma ligação denunciando que na escola 13 de maio tinha um palio de cor preta transportando ilegalmente eleitores, e narrou que de imediato deslocou para o local informando onde encontrou o veículo estacionado, sendo que logo o senhor Edson Carlos Gomes de Freitas estava saindo do interior da escola, que a juíza eleitoral deu voz de prisão pelo crime de transporte ilegal de eleitores, momento em que o declarante conduziu para a delegacia de polícia. O mesmo policial, em juízo, quando perguntado sobre o fato, respondeu: na verdade, pessoas com ele a gente não encontrou. Recebemos a informação de que ele estaria transportando eleitores. Quando chegamos no local, encontramos ele, mas não tinha pessoa nenhuma dentro do carro. Aí ele foi conduzido até o ginásio de esportes, para estar lavrando o TCO. Não falaram se ele já tinha praticado mais vezes, só afirmaram que eles estavam transportando eleitores, pessoas. A testemunha Ivani Oscarino Tavares, ao ser ouvido no inquérito, afirmou que presenciou o fato, tendo avistado o veículo placa OGU 3944, transportando eleitores. Reconheceu o réu como condutor do veículo e afirmou que presenciou por 3 vezes o veículo chegar na sessão eleitoral com pessoas, que não viu qualquer tipo de identificação do serviço eleitoral nas pessoas que estavam sendo transportadas. Por isso acreditou que elas eram eleitores, sendo conduzidos ao local de votação. Que não sabe precisar o nome das pessoas, mas afirma que quando a justiça eleitoral fragou, ele tinha acabado de transportar 2 mulheres e um homem. Mas, em juízo, a mesma testemunha afirmou que viu que o réu estava transportando eleitores somente uma vez, que após votar estava andando do lado de fora da sessão eleitoral de 13 de maio e viu quando o réu chegou e saiu do carro com o pessoal, e que foi logo avisar o fiscal, mas que não reparou em quantas pessoas eram no veículo, e não sabe informar se eram parentes do réu que estavam no carro dele. Afirmou ainda que presenciou o réu transportando pessoas uma única vez. Confrontada a testemunha com o depoimento por ele prestado na delegacia,
onde teria afirmado que presenciou o réu transportando eleitor por 3 vezes, a promotora questionou o motivo da diferença do depoimento, mas a testemunha foi categórica. Foi só uma vez. E aí fui nos fiscais. Eu falei só uma vez só. E vi uma vez só quando ele chegou. Chegou e saiu, né? Aí eu vi o pessoal entrando para dentro e aí eu acionei os fiscais. Contraditória também foram as declarações de testemunha Eusadir Pereira do Santo, delegado da coligação Frente Progressista do Futuro, que começa agora, e cunhado, então, candidato a vice-prefeito, senhor Adriano, que em depoimento prestado à autoridade policial disse ter presenciado a suposta parte de transporte ligado a eleitores pelo réu por 2 vezes. Porém, em juízo sobre o crime contraditório, disse que havia presenciado o fato uma única vez. Confrontada pela promotora, acabou por ficar na dúvida se presenciou o fato 1 ou 2 vezes, não trazendo afirmação segura. Portanto, o depoimento prestado pelas testemunhas trazidas pelo Ministério Público, podemos extrair os seguintes fatos. Letra A. Que o réu, irmão do então candidato a prefeito Emival, que o réu estacionou seu veículo na proximidade da Escola 13 de Maio, que o réu estava acompanhado, não havendo certeza sobre quantas pessoas estavam no carro, que os ocupantes dos veículos, não sabendo precisar quantos eram, entraram na escola, que o senhor Ivani narrou o suposto transporte de eleitores aos fiscais da coligação Frente Progressista Futuro Começa Agora, que os fiscais da coligação denunciaram o réu servidor da Justiça Eleitoral que estava presente naquele local. A juíza eleitoral acompanhada de policiais deu voz de prisão ao réu quando estava dentro, quando esse deixava a escola 13 de maio, momento que ele estava sozinho. A pessoa transportada, as pessoas transportadas não foram identificadas para testemunha da acusação, autoridade policial ou no decorrer de instrução, com exceção do delegado da coligação apontado para o próprio acusado. Verifica-se, pois, que até aqui não estão presentes os elementos necessários à configuração do tipo penal supostamente violado, porquanto não se pode sequer afirmar com certeza que houve transporte de eleitores, menos ainda reconhecer que a suposta conduta tenha sido praticada com o dolo específico de fraudar a liberdade do voto dos supostos eleitores transportados. Afinal, quem estava no carro do réu? Quantas pessoas estavam no carro do réu? Por qual motivo estavam com o réu? Eram eleitores daquele município? Votavam na escola 13 de maio? Estavam indo votar ou já haviam votado? Trabalhavam como fiscais de coligação? Eram parentes do réu? O réu pediu para votar em seu irmão? O transporte foi condicionado ao voto no irmão do réu? Havia propaganda eleitoral no veículo? Todos os questionamentos necessários ao completo entendimento dos fatos de aplicação da presença ou não dos elementos objetivos e subjetivos do tipo ficaram sem qualquer resposta. Isso bastaria para a observação do réu, porquanto o órgão da acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar as acusações. Tudo que as provas trazidas pela acusação os autos podem evidenciar é que o réu chegou ao colégio acompanhado de uma pessoa. Se eram 2 ou mais, os depoimentos divergem. Por importante, ressalto que a acusação não logrou êxito em comprovar quantas pessoas acompanhavam o réu. 1, 2 ou 3. Se essa ou essas pessoas são eleitores de uma das sessões eleitorais que funciona na referida escola, se eram fiscais a serviço de algumas coligações, se eram parentes do réu, se já tinham ou não exercido o direito de dever físico do voto, se eram eleitores daquela municipalidade, nada. Não trouxe nenhum outro elemento necessário à configuração do delito imputado. De outro giro, não se pode negar que a defesa foi eficaz em comprovar a narrativa descrita pelo réu. Desde o auto de prisão em flagrante, apresentou testemunhos que confirmaram os fatos alegados, trouxe documentos que corroboravam com a narrativa defensiva e finalizou reafirmando os mesmos fatos do interrogatório judicial respectivo às alegações finais. Conforme destacado na sentença, desde a primeira oportunidade, o réu esclareceu que fazia o trabalho de selecionador dos fiscais delegados à coligação, que trabalharam no dia das eleições, inclusive oficiando a justiça eleitoral para a formalização das respectivas credenciais para aqueles que iriam trabalhar no dia das eleições. O réu afirmou que após trabalhar como delegado da coligação na Escola 13 de Maio, foi votar em outro local e após decidiu ir almoçar. Disse que quando iria retornar aos trabalhos de coligação na Escola 13 de Maio por volta de 2h30 ou 15 horas, telefonou também delegado da coligação, o senhor Valdir Viana, perguntando se este iria retornar ao trabalho, se estava pronto. Diante da afirmativa do senhor Valdir, combinaram que o réu passaria na casa de Valdir para dar-lhe uma carona até a Escola 13 de Maio, onde desempenharam os trabalhos correlatos às delegadas da coligação. A defesa juntou aos autos documentos comprovando que tanto o réu quanto o Valdir foram cadastrados como delegado da coligação junto a essa justiça especializada, bem como comprovando que o réu era o responsável pelo referido cadastro no âmbito da coligação que representava. Durante a instrução, a testemunha Valdir confirmou os fatos mencionados pelo réu, afirmando que no dia da eleição estavam trabalhando como delegado da coligação do candidato Emival de Freitas, na Escola 13 de Maio, que foi para casa almoçar já tarde, pois a coligação não fornecia almoço para os delegados. Disse que recebeu a ligação do réu, perguntou se a testemunha iria retornar aos trabalhos e, diante da resposta afirmativa, combinaram que o réu lhe daria uma carona. Por isso, chegaram juntos à Escola 13 de Maio por volta das 15 horas, indo cada qual para seu local de trabalho.
Também foi ouvido em juízo a testemunha João dos Santos, que afirmou ter votado na Escola 13 de Maio, que encontrou com o réu e o senhor Valdir Viana por volta das 14 ou 15 horas, que estavam somente os dois, o réu e o senhor Valdir Viana, no veículo pálido de cor preta, em que não viu mais ninguém com eles. É bom que se diga que, ao contrário do afirmado pelo Ministério Público Eleitoral nas razões cursais, depoimento da testemunha Valdir Viana da Mata não deve sofrer qualquer ressalva ou reserva. É que o simples fato de haver trabalhado como delegado com ligação não evidencia sua direta ligação com a pessoa do recorrido ou invalida de alguma forma seu testemunho. É diferente do que tenta fazer crer o recorrente o grau de parentesco do réu com um dos candidatos. Irmão não autoriza a inversão do princípio constitucional de presunção de inocência, presumindo que o dolo em suas ações estaria evidenciado apenas por ser irmão de um dos candidatos. O desejo consciente de fraudar a vontade do eleitor deve ser comprovado pela acusação, mediante documentos ou testemunhos idôneos e que não se envergam sobre o crivo do contraditório, que demonstrem, sem deixar dúvidas, a ação dolosa do réu, jamais podendo o dolo, ser presumido sob qualquer pretexto. Assim, em que pese o esforço do parqueiro eleitoral em tentar reformar a sentença absolutória, é certo que o contexto probatório trazido aos autos não é suficientemente robusto para embasar decreto condenatório ao réu. As provas apresentadas pela acusação são tão frágeis que foram incapazes sequer de trazer certeza sobre as quantas pessoas estavam no carro do réu. 1, 2, 3. Dúvida que só foi desfeita com a afirmativa do próprio réu da testemunha por ele indicada, demonstrando que se fazia acompanhar apenas o senhor Valdir Viana da Mata, delegado como ele da coligação encabeçada pelo irmão do réu como candidato a prefeito, fato que não caracteriza qualquer crime. Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, nega o provimento do recurso de apelação criminal eleitoral aviado pelo Ministério Público Eleitoral, mantendo intocada a sentença proferida pelo juiz da 28ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso. É como voto, senhor presidente? Como vota o desembargador Sebastião Barbosa? Senhor presidente, eminentes pares, na condição de revisor, eu fiz um estudo acurado dos autos e a conclusão a que cheguei não é outra senão a que chegara o senhor relator. Dispenso-me de apresentar voto escrito porque o do relator foi minudente, razão pela qual o acompanho. Doutor Luiz Bortolucci? Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro? Senhor presidente, só fazer um registro aqui. A análise do conjunto probatório, o senhor relator expôs com muita clareza e profundidade, não deixando dúvida que essa é a melhor valoração que se deva aplicar ao presente feito. Contudo, observo aqui que, apesar de não estar sendo tratado, não é bitola da discussão, considerando que houve, inclusive, prisão em flagrante, e, ao final, a juíza absolveu com fundamento no artigo 386, inciso 3º, e o inciso 3º trata da negativa de autoria, né? Mas o que se percebe aqui é que houve uma verdadeira ausência de provas no sentido de ter o réu concorrido para infração penal. Então, o que se percebe nitidamente no curso da persecução criminal é que não ficou para mim demonstrado, da leitura do voto do senhor relator, que não constituiu o fato infração penal, conforme foi definida a capitulação pela douta magistrada da instância de origem. Mas sim, o que seria mais, a meu sentir, adequado para o caso em concreto seria o inciso 7º, considerando que não ficou evidenciado provas suficientes que poderiam levar à condenação do réu. Então, faço só esse registro, acompanho o voto de Vossa Excelência, mas como não há essa discussão, eu fico limitado à bitola da discussão que está sendo tratada. Então, é como voto, senhor presidente. Acompanho o relator.
Você está acompanhando, mas só dando um fundamento diferenciado para considerar penso fato que atípico, é isso? o inciso 7º seria o mais apropriado em vez do inciso 3º, tal como foi capitulado na sentença. Como vota doutor Fábio Henrique? Eu concordo com o Dr. Sebastião, acho que o inciso 7 ele seria mais adequado para os fundamentos do voto do Dr. Armando. Então eu acompanho o Dr. Armando em seu voto, somente com essa alteração. Essa ressalva que já foi feita pelo Dr. Sebastião. Na verdade, pelo que eu percebi, o doutor Armando está usando aquilo que o juízo de primeiro grau aplicou, né? Exatamente. O terceiro eu fiquei... Confesso que eu tive essa dúvida, né? Eu preferi acompanhar. Tá. A magistrada. Doutor Bruno... Foi bem pontuado. Doutor Bruno de Oliveira. O recurso aqui é do Ministério Público Eleitoral. E o relator negou o provimento ao recurso. Eu concordo com as ponderações do Dr. Sebastião e do Dr. Fábio, só ressaltando que o que foi dito foi apenas obter dictum, porque se está negando o provimento ao recurso do Ministério Público, de modo que o que restou assentado do dispositivo da sentença, nós não podemos, nesta quadra, alterar. Então, eu faço apenas esse registro e acompanho integralmente o doutor relator. Então, resultado, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer ministerial. Esse é o último da pauta. Eu gostaria apenas de fazer um breve anúncio que nós teremos na próxima sexta-feira, a sessão subsequente, a posse do Dr. Jackson, Jackson Coutinho, que está marcada para as 9h30. Nós teremos às 9 horas a abertura da sessão para julgamento da pauta, análise da pauta, e eu faço aqui a conclamação aos senhores eminentes pares, se puderem comparecer pontualmente para que nós possamos iniciar realmente às 9, com tempo suficiente para às 9h30 iniciarmos a cerimônia de posse do Dr. Jackson. Antes de... Só para ficar registrado, me perdoe atrapalhá-lo, eu não estarei presente porque irei a Brasília para um encontro com o nosso corregedor geral eleitoral, o excelentíssimo senhor ministro Og Fernandes. Certo. Fica registrado, inclusive, para efeitos de convocação de substituto. Às 9 horas, normalmente, a sessão. 9h30 está marcada o início da posse, como nós fazemos usualmente, né? Iniciamos, fazemos a parte jurisdicional, fazemos aquela breve suspensão para que depois iniciemos a parte de cerimônia. E também, antes de encerrar, nós teremos hoje o lançamento de uma ferramenta que será feita aqui no próprio plenário, do sistema Pague Envie. Nós vamos passar mais detalhes. Esse Pague Envie é uma ferramenta que foi desenvolvida utilizando um parâmetro já adotado pelo tribunal. Exatamente, uma boa prática, se podemos dizer assim, né? E é uma excelente prática, né? Lá pelo Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins. E nós estamos agora trazendo essa ferramenta para o Tribunal Regional Eleitoral, que vai proporcionar ganhos de tempo, de comodidade, de efetividade à nossa atuação naquelas situações de eleitores que se encontram em débito com a Justiça Eleitoral. Mas nós vamos passar mais detalhes na sequência e eu convido a todos para que rapidamente possamos fazer o lançamento dessa nova ferramenta. Nada mais havendo, fica então encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Um bom dia.